Você já sentiu um desconforto quando foi gravar um vídeo, fazer uma publicação ou se expor de alguma forma, mesmo que você já faça isso, já tenha esse hábito, já seja algo natural para você, mesmo assim, no fundo, tem um desconforto em estar se expondo dessa forma, ou muitas vezes você vê outras pessoas e você vê uma certa incongruência no que essas pessoas estão falando, daquilo que realmente elas parecem, daquilo que realmente elas são. Porque no mundo digital, muitas vezes parece que a maioria das pessoas está usando uma máscara. E se você enxerga isso, ou se você sente isso de alguma forma, eu vou te mostrar aqui nesse vídeo uma estrutura que eu utilizei para superar isso e principalmente para conseguir ter uma comunicação muito mais impactante e uma comunicação que arrasta multidões. E foi isso que a gente fez no projeto do Jean Alessandro, que se você pesquisar você vai ver que é um projeto muito grande. E é isso que também eu fiz no projeto do Alan Nicholas na Academia Lendária, que nada mais é do que pegar toda a comunicação dessa pessoa, desse expert, tudo aquilo que ele enxerga como visão de mundo, valores, aquilo que ele sente e traduzir isso em pontos de contato com o público através do conteúdo. E isso constrói uma marca extremamente impactante e que sai do jogo de competição das outras marcas. O que a maioria das pessoas hoje em dia faz? Eles pegam e copiam o que outros estão fazendo, ou veem as referências e acabam olhando muito para fora e tentando internalizar o que vem de fora. E por isso que sou estranho, por isso que é desconfortável, porque você está pegando algo que não é seu e está tentando reproduzir aquilo como se seu fosse. E eu vou mostrar uma estrutura de marca que ela não vai te trazer visão de propósito, ela não vai te trazer uma visão interna ou dizer para você quem você é, mas ela vai estruturar a sua comunicação, os seus valores, os seus porquês, os seus motivos, para quando você for criar conteúdo, você conseguir fazer isso com muito mais impacto e muito mais clareza. E isso impede que você fique travado nesses processos e que você consiga impactar pessoas com mais alcance, com mais potência, porque você tem isso de forma organizada, estruturada. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. E aqui vocês podem ver na minha tela que basicamente é uma estrutura que eu chamo de ponto máximo de impacto, que é o que? Nada mais é do que você pegar tudo aquilo que você acredita, aquilo que você é, os seus valores, traduzir isso para sua comunicação e vincular com o seu trabalho e aquilo que você entrega. E quando você consegue atingir esse ponto, o seu impacto ele é muito exponencial, porque além de você ser brutalmente autêntico e você acreditar de fato naquilo que você está comunicando e as pessoas percebem isso, você consegue fazer isso por mais tempo e com mais precisão e com mais consistência e mais velocidade que outras pessoas, porque o processo fica muito mais fácil de você fazer. Não é desconfortável, não é custoso, não é desgastante, como costuma ser se expor na internet. Então, basicamente, essa estrutura eu utilizo algumas referências e por mais que você vá construir algo próprio, não quer dizer que você não possa olhar para o mercado e entender o que as pessoas estão fazendo. Então aqui estão as minhas referências, as pessoas que eu olho, que eu gosto de entender o que elas fazem, apenas para entender o que o mercado está consumindo, porque através disso aqui eu consigo entender os pontos fortes e os pontos fracos dessas pessoas e principalmente não é nem o fato do que elas estão fazendo, mas o que o público está recebendo do mercado. Então eu consigo entender como que o público está recebendo informação, quem está moldando a mentalidade do público e como essas pessoas estão moldando a mentalidade do público para eu conseguir trazer o meu ponto de vista único, minha proposta única de valor e me diferenciar. Mas basicamente, a gente não tem como falar de comunicação sem falar da base. É como você construir uma casa sem construir a fundação dessa casa. Né? Ela não vai ser sólida e ela não vai durar no tempo. E quando a gente fala de base, quando a gente fala de fundação de marca, a gente está falando de valores, a gente está falando de propósito, de porquê que a marca existe de fato. Né? E não é aquela visão romântica, buchiteira, meu propósito, não é sobre isso, mas é um porquê específico da marca existir além do dinheiro. E eu posso dar um exemplo aqui para vocês, que é a Red Bull. A Red Bull vende energético, mas o energético é só a forma que a Red Bull ganha dinheiro. O objetivo, o porquê da Red Bull é promover coisas radicais, é exponencializar as pessoas que querem fazer esportes radicais, que querem chegar aos seus limites, que querem provar a capacidade humana. Então, esse é o grande porquê da Red Bull. Vender energético é só um meio de ganhar dinheiro para conseguir promover o seu porquê. A Nike é a mesma coisa. A Nike vende produtos, serviços, produtos de esporte, acessórios, tênis, camisetas, produz eventos também. Só que tudo isso
não é o porquê da Nike. O porquê da Nike é garantir a vitória, é fazer cada suor, cada esforço daquele atleta valer a pena. Então, a vender produtos e vender eventos ou patrocinar eventos é só a forma que a Nike faz as coisas para atingir o porquê dela. Então, quando você tem clareza disso aqui, do Golden Circle, que é uma estrutura criada pelo Simon Sinek, você consegue já ter um alicerce do que você faz, por que você faz, como você faz e o que você entrega. Passando isso, é sempre interessante você definir a sua bússola moral, ou seja, quais dos seus valores são inegociáveis, ou seja, aquilo que você não abre mão, aquilo que você vai repetir com consistência, aquilo que é um valor humano seu que você quer transmitir para sua marca, que você quer transmitir através do seu trabalho e você vai colocar isso no mundo. Então, quando você tem esses dois elementos bem desenhados, isso aqui já é uma puta mão na roda para você ter raízes o suficiente para se expor e lidar com a oposição do mundo. Porque toda vez que você se posiciona, o mundo tenta te dissuadir do oposto. E se você não estiver firme nisso aqui, nesses valores, vai ser muito fácil você fraquejar. E o processo de exposição, de criação, de chamar a atenção e vender, ele vai ser muito mais difícil, muito mais custoso. Então, isso aqui já é o primeiro passo. Posteriormente, cara, isso aqui é um reflexo do que a gente conversou anteriormente. Você ter um manifesto, você ter um documento escrito onde você vai dizer qual é a mensagem, qual é o seu objetivo, por que você está fazendo isso e como você vai fazer isso e quais os valores que você quer trazer para o mundo. Então você pega esses dois estudos e você cria algo para comunicar às pessoas o porquê que você vai fazer isso. E você pode escolher expor isso ou não, né? Tem muitas empresas que têm isso, por exemplo, no site, bem exposto, qual é o manifesto e se você for no site da Red Bull, você vai ver. Se você for no site de empresas, geralmente a nível enterprise, você vai ver. Mas quando você está construindo uma marca pessoal, é interessante você ter isso aqui, nem que seja para você mesmo. Para você mesmo sedimentar esse porquê e para você ser congruente no seu discurso quando você for produzir e quando você for criar. Posteriormente, cara, faz parte da base também você ter clareza do seu público. Assim, a maior burrice que você pode fazer é comunicar ou tentar vender um produto ou um serviço sem entender para quem você está vendendo. Você está tentando vender uma chave para um cadeado que você não sabe se está aberto ou fechado. Então, o que eu quero dizer com isso? Você primeiro precisa encontrar um cadeado fechado, ou seja, um público com uma dor que dói o suficiente para que eles paguem você e que você tenha a capacidade de resolver, para depois você criar essa chave, para depois você criar um produto, uma oferta, um serviço, para depois você criar um conteúdo específico voltado para esse público. E na internet a gente tem muito barulho hoje em dia, muito ruído, e se você tem uma comunicação rasa, abrangente, genérica, você vai ser basicamente esquecido no meio da multidão. Por isso que quanto mais específico você for e quanto mais clareza você tiver com quem você está conversando, mais impacto você vai causar. Posteriormente, a gente fala de movimento, ou seja, nós criamos um movimento de 13 mil alunos, ou seja, 13 mil pagantes e acho que mais de 300 mil pessoas, né, que seguiam em todas as redes sociais esse movimento. E ele era composto de vários elementos, né? E um desses elementos, né, que eu vou trazer aqui como primeiro é o inimigo em comum, ou seja, você tem clareza de quem é o inimigo que atrapalha o seu público, que incomoda, que impede ele de viver a vida ideal que ele gostaria de viver. E esse inimigo não é uma pessoa, de fato. Pode ser, mas não é aconselhável, porque é algo muito pequeno. E também não é saudável para uma marca colocar uma pessoa como inimigo. Mas o inimigo ele pode ser uma instituição, por exemplo, o G4 Educação, ele vê o Estado como um grande inimigo, né? Que o Estado atrapalha muito o empreendedor. Ele vê o Estado como algo que impede o público deles de chegar no mundo ideal, que é um mundo de riqueza, prosperidade, de trabalho pleno e livre, onde essas pessoas conseguem crescer a empresa delas. Então o inimigo ele pode ser uma instituição, o inimigo pode ser um comportamento, o inimigo pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, entendeu? Então quando você for olhar para isso, você pense naquilo que o seu público percebe como um impeditivo para alcançar esse mundo ideal, né? E aí tem uma frase do Blair Warren que é muito boa e que ela é bem conhecida, né?
que ele fala que as pessoas farão tudo. Ele fala vários elementos, né, para aqueles que encorajem seus sonhos, que aliviam seus medos, e um dos elementos que ele fala é pelas pessoas que ajudem a atacar os seus inimigos. E aí, um ponto importante, novamente, não necessariamente o inimigo é uma pessoa. O inimigo pode ser um comportamento, o inimigo pode ser uma ideologia, o inimigo pode ser uma instituição, o inimigo pode ser um trauma, entendeu? Uma situação que é muito comum na vida das pessoas que você atende. Então, quando você ataca o inimigo comum, você cria um vínculo com o seu público que não é algo relacionado à expectativa de ganho que ele tem do que você vai fornecer para ele. É um vínculo emocional. E as pessoas, elas compram de forma emocional. Então, quanto mais você se vincular emocionalmente ao seu público, mais fluido e mais fácil será o processo de venda. Sem você precisar usar copies extremamente agressivas ou você precisar sofisticar muito a sua estrutura de venda para conseguir vender. Consequentemente, outra parte do movimento são ídolos. Né? Em 2019, eu alavanquei um canal muito rápido do YouTube, em basicamente 6 meses, com um público extremamente engajado, porque eu fazia vídeos sobre ídolos em comum, ou seja, fazia vídeos sobre artistas que essas pessoas gostavam muito. Por elas terem um vínculo muito forte com essas pessoas, elas acabavam vendo eu falar sobre elas e eu construir narrativas sobre elas, vinculadas à psicologia, à sociedade, e elas acabavam virando muito fãs de mim e do meu projeto. Por quê? Porque elas vinculavam aquele afeto que elas tinham aos artistas ao meu projeto. Então eu consegui pegar a base de várias dessas pessoas e trazer a atenção dessa base para mim. Consequentemente, quando você tem ídolos claros, ou seja, pessoas que você admira, você expor isso publicamente vai fazer que o público também crie um vínculo emocional com você, se ele tiver afeto com essas pessoas. E se você é uma pessoa que expôs os seus valores, que é uma coisa que também cria vínculo emocional, consequentemente é muito fácil vocês gostarem de pessoas semelhantes, porque se vocês têm os meus valores, vocês vão gostar de pessoas que têm esses valores também e que falam sobre isso. Então, você expor os seus ídolos ou fazer algo de comunicação relacionado a eles, você vincular a sua imagem a esses ídolos, vai trazer público extremamente engajado e um público que acaba criando um vínculo emocional muito forte com você. E lembre, vínculo emocional é compra facilitada, é compra fluida sem você precisar ser agressivo, sem você precisar usar mecanismos absurdos, porque as pessoas compram e elas recompram e compram novamente tudo que você vende porque elas têm um vínculo emocional muito grande com você. Novamente, outro elemento do movimento é você definir o arquétipo, o tom de voz. Eu não gosto muito de falar de arquétipos, porque é um termo muito meio prostituído em relação à comunicação, né? Mas é uma bússola que você consegue se guiar. E, novamente, nós temos todos os 12 arquétipos, né, na nossa personalidade, mas, geralmente, um ou dois vão se manifestar com mais intensidade. E não quer dizer que você vai ser isso, ou você vai assumir algo que você não é. É você identificar como realmente uma bússola qual é o seu tipo de comunicação e como você consegue explorar isso. Né? E aqui, no meu caso, são esses dois, né, que é o Fora da Lei e o Mago. Símbolos e ícones. Isso aqui é muito bom, cara, pra você trabalhar um branding e ser lembrado, né? A gente trabalhou muito o lance do óculos, né? O Alan, ele começou com o óculos na Academia Lendária por causa do filtro de luz azul. Inclusive, esse óculos aqui tem filtro de luz azul, só que ele não tem cor. E ele começou com isso, só que acabou virando uma marca muito forte. E as pessoas queriam usar o óculos, queriam comprar o óculos, e a gente começou a fazer toda a equipe utilizar isso, a gente começou a fazer toda os alunos nos eventos utilizarem isso, e consequentemente isso alavancou muito a marca e fez a marca ficar muito reconhecida, facilmente reconhecida. O Alex Hormozzi, qual é o símbolo dele? Ele usa a parada no nariz, né? Porque ele é um atleta. O shape dele é um símbolo também. E o fato dele estar sempre com aquele boné e com aquela roupa, isso é um símbolo também. É uma forma de a pessoa olhar pra ele e ver, cara, esse cara é diferente. Por que ele é um maluco extremamente forte, bombado, que só anda de regatas e bermuda e boné e barbão e é um cara extremamente rico, provavelmente bilionário. E anda com um tênis furado, assim, tipo, é uma coisa que causa uma chamada de atenção em quem olha pra ele, né? Então você pode também trabalhar símbolos e ícones no seu movimento para você construir uma marca que ela chame atenção e cause esse impacto e seja lembrada. E por último, visão de mundo e filosofia. É o quê? Tudo isso aqui, o objetivo disso aqui
é você transformar essa estrutura em comunicação. Hoje em dia, comunicação é conteúdo digital. E quando você vai fazer o conteúdo digital, você pode falar só do seu produto, só do seu serviço, e não tem problema. Tem muita gente que faz isso muito bem. Só que, se você trouxer pitadas de valores, filosofia, visão de mundo, e você tiver esse repertório, né? Porque não são todas as pessoas que têm, eu entendo também, que não são todas as pessoas que têm esse repertório de conhecimento, mas quando você agrega valor nesse sentido, novamente, você cria vínculo emocional com as pessoas, porque você está gerando valor para elas, e você está vinculando também a sua visão de mundo a coisas que muitas vezes elas acreditam ou que elas passam a acreditar e são gratas a você. E, novamente, quanto mais vínculo emocional, mais fácil de vender. Posteriormente, a transformação. Aqui a gente entra numa seara mais técnica, que é o quê? O que você entrega de fato, né? A gente aqui tem mais ou menos o quê do Golden Circle, né? Ele é dividido em porquê, por que você faz, como você faz e o que você entrega. Aqui seria seu grande porquê, seu grande propósito de fazer isso, como você articula isso para as pessoas e o que você entrega para elas, né? No caso, por exemplo, que eu falei da Nike, é promover a vitória, tipo, dar o melhor produto e fazer as pessoas serem vitoriosas na vida delas e ganharem e fazer esse sangue e suor valer a pena. Como que ela faz isso? Ela faz isso através de patrocínio, ela faz isso através de eventos, ela faz isso através de movimentos, de corridas, de coisas que promovem o esporte. E o que ela entrega no final? Ela entrega produtos de acessórios, camisetas e tudo mais. Então, nesse ponto aqui seria o porquê e o como, né? Quando a gente vai falar já de transformação, a gente já está falando do o quê? O que você entrega de fato? Qual é a sua expertise, né? Qual é o seu método? Qual é a técnica que você entrega? Qual é a sua expertise filosófica? Ou seja, quando você entrega valor de visão, você também está gerando valor. Isso também é expertise técnica. E qual é a sua expertise experiencial? As coisas que você vivenciou como profissional e que você vai entregar para o seu público também. E aqui a gente consegue condensar isso e criar uma proposta única de valor. Ou seja, no mercado mais profundo de marketing, a gente chamaria isso aqui talvez de mecanismo, mas é aquilo que só você tem, né, como marca e que é o seu diferencial competitivo. Então, aqui você consegue consolidar por que você é diferente e por que a pessoa que você está comunicando deveria comprar de você e não comprar do seu concorrente. E aqui é uma visão bem de consumo, ou seja, quais são as referências, né, a nível de conhecimento, de literatura, que fizeram você consolidar isso tudo, seja a sua visão de mundo, seja a sua expertise técnica, seja o seu porquê, o seu propósito e aquilo que você está transmitindo para o público. E quando você cria um movimento, você cria uma marca pessoal forte, consequentemente você compartilha as suas fontes com o seu público, pensando novamente que tudo isso aqui, o propósito de criar isso aqui virar comunicação, que no mundo digital é produção de conteúdo, é conteúdo digital. E aí, por último, né, a forma que você vai transformar isso em realidade, que é o quê? Quais canais você vai utilizar? Qual formato de comunicação que você vai utilizar? Quais são os temas abertos e técnicos que você vai utilizar? Ou seja, temas abertos são temas mais que a gente conversou aqui, ó, visão de mundo e filosofia, temas experienciais, entende? E temas técnicos, basicamente, é a parte técnica do que você ensina e como você vai conseguir gerar valor para essas pessoas. Só que você tem que entender que em alguns lugares, em algumas plataformas, as pessoas não querem consumir temas técnicos, né? Porque essas plataformas não foram feitas para isso. Por exemplo, o Instagram é uma plataforma que é difícil de você trazer um tema técnico de fato. As pessoas estão ali para ver lifestyle, interagir, trocar ideia e se relacionar. Então, não que você não possa fazer, dá de fazer, mas não é bom fazer majoritariamente. Então, por isso que é interessante você alternar entre esses temas para utilizar um para atrair essa atenção e outro para ou educar o seu público ali para um processo de venda, elevar o nível de consciência, ou você também utilizar esses temas para levar eles para um outro ambiente, seja um vídeo do YouTube, seja uma página de vendas onde ele vai assistir uma VSL, para você iniciar um processo de contexto de venda com esse cara. Você vai precisar ter uma oferta básico e você vai precisar estruturar um funil. Esses são os meios
de como você vai materializar isso aqui no mundo, como você vai materializar essa comunicação. Ou seja, se a gente for dar um overview, o objetivo disso tudo aqui é você entender o mercado para entender o público, você entender a si mesmo, né? Entender por que você quer fazer isso e como você pode comunicar de forma única isso através dos seus valores. Você começar a relacionar com o público essa parte de valores, essa parte de estrutura e que é um grande diferencial seu de marca, e você também trazer a sua parte técnica, aquilo que você tem, mas que muitas vezes, hoje em dia, a parte técnica acaba sendo um commodity, né? A menos que você tenha um conhecimento muito disruptivo. Mas é difícil você ter uma pessoa que só ela sabe fazer aquilo daquele jeito, né? Hoje o conhecimento ele é muito sedimentado, ele é muito esparso, né? Ele é muito espalhado na internet. E acaba que você tem muitas pessoas ensinando as mesmas coisas. E por isso que é importante se diferenciar através disso aqui, né? Essa é a parte da transformação e essa é a parte onde você materializa isso, onde você pega todo esse contexto e você comunica para um público específico. Você coloca isso no mundo. Então, essa estrutura aqui, esse mapinha, ele basicamente é a estrutura que me deu clareza e segurança para conseguir entender o que eu quero fazer, o que eu quero comunicar, ou pegar qualquer tipo de projeto e mapear quem é essa pessoa, quem é o público, como que ela vai comunicar isso de forma única, como que a gente vai criar um movimento único para essa pessoa e, consequentemente, quais são as habilidades técnicas que ela tem e como que a gente vai levar isso para o mundo, né? E aí, eu também criei várias IAs para me ajudar nesse processo, ou seja, várias IAs que eu consigo extrair o porquê, o como, o que, a bússola moral e trazer um output, trazer uma saída onde toda essa informação vai estar estruturada com clareza para a pessoa poder se comunicar de forma congruente e impactante. E aí, se você quiser saber mais sobre isso, se você quiser acessar essa estrutura completa, né, e aprender o passo a passo, onde eu ensino como fazer isso aqui com inteligência artificial, eu vou deixar um link aqui na descrição e no comentário fixado para você acessar isso aqui e você construir, seja para você mesmo, a sua marca, ou se você presta serviço, construir para outras pessoas com clareza, segurança e confiança. Até o próximo vídeo.